Boa noite, graças e paz. Estamos hoje dando início à nossa penúltima, hoje não, agora, né? A nossa penúltima live sobre atitudes práticas para preservar ou recomeçar o seu casamento. Amém? Nós estamos entrando alguns minutinhos antes, isso é de propósito, porque eu queria, desde já, estar aqui divulgando, não, mas orientando vocês sobre alguns livros, né? E todos esses livros aqui nós lemos e realmente nos ajudaram muito em muitas áreas. Eu vou virar aqui para vocês, mas como o selfie, né, a live feita no celular, ela fica ao contrário, eu vou falar o nome, né? O livro Convulsão Protestante, quando a teologia foge do templo e abraça a rua, de Antônio Carlos Costa. É um livraço, isso aqui. É você ser confrontado em tudo aquilo que você aprendeu na teoria a colocar em prática. O segundo é 12 Homens Extraordinariamente Comuns, de John MacArthur. Esse livro aqui, ele também é um livraço, porque ele fala de cada discípulo de Jesus e da sua humanidade, de todas as suas crises, mostra verdadeiramente, de forma clara, né, a humanidade de cada discípulo, os temperamentos, os pontos fracos, fortes. Livraço. Aconselho muito a você comprar. O outro, você que gosta de estudar estudo bíblico, ou até mesmo que você que prega e quer dar um upgrade nas suas pregações, sobre parábolas, enfim, sobre cultura, as parábolas de Lucas, de Kenneth Bailey. Também esse livro aqui eu comprei eu emprestei a alguém, não sei, eu comprei outro, de tão bom que é esse livro. Ele é um livro de mais ou menos 400 páginas, mas é um livraço. O outro é o estudo que nós estamos dando dia de terça-feira, que é o Sermão do Monte, de John Stott, contra a cultura cristã. Leiam também, que é muito bom esse livro aqui. O outro, também de John Stott, que é As Mensagens de Efésios, a Nova Sociedade de Deus. Também muito bom. E o que eu estou lendo agora, que você provavelmente já deve ter lido ou já ouvido falar, que é O Monge e o Executivo, uma história sobre liderança, a essência da liderança, do James C. Hunter. Também muito bom. Já, de repente, amanhã eu termino de ler. E o livro, para você que está entrando agora, a primeira vez, essas lives que nós temos dado sobre casamento, é baseado nesse livro, Os 10 Mandamentos do Casamento, de Ed Young. Também muito bom, tá ok? Então, vamos estar começando, vamos orar, em nome de Jesus. Olha aí, Cláudio. Pai querido, louvamos o Teu nome, enaltecemos a Tua graça, o Teu amor para com as nossas vidas, Senhor. E nós agradecemos porque o Senhor tem cuidado de cada um, Deus. E nesse momento que vamos começar essa live, ó Deus, que o nosso testemunho, a nossa fala possa edificar outros casais. Deus, que em nome de Jesus casais venham ser restaurados, ó Deus, e casamentos venham ser consolidados nessas simples palavras que nós temos proferido e vamos falar agora. Em nome de Jesus. Ó Deus, porque nós cremos que o Senhor não inspira o coração do homem por qualquer motivo. É verdade. Mas existem pessoas que precisam ouvir, Senhor, o que nós temos dito e o que ainda vamos dizer. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, possa nesse momento começar a tocar nos corações, nas mentes. Em nome de Jesus, meu Deus. Toda distração, Senhor, seja anulada. Em nome de Jesus. Para que eles possam juntos ouvir a Tua voz. Pai, nós sabemos que estamos vivendo um momento tenso em nosso país e no mundo, muitos corações aflitos, muitos pais de família aflitos, muitas mães aflitas, mas nós queremos te pedir, Senhor, que Tu possa consolar cada coração, dar esperança a cada vida e a certeza, Senhor, que Tu sempre estarás no controle. Nós te louvamos, agradecidos em nome de Jesus. Amado e amada que entrou agora, e você que vai ver depois, deixa eu te falar uma coisa. Se você, antes de começar aqui, nós vamos fazer algo hoje muito rápido, né? Se você hoje está passando por problemas sérios no seu casamento,
ou problemas pequenos, mas que você não consegue solucionar e a cada dia está piorando. Eu queria dizer para você que isso você tem que dar toda a sua atenção. Se você casou diante de Deus, se você entende que o casamento é algo primordial, é algo abençoado por Deus, eu queria que você focasse nisso agora. Como a Cláudia falou na oração, eu creio que isso que o Senhor tocou no nosso coração não foi por acaso. E com certeza você que tem assistido ou vai assistir, você está passando por alguma situação. Então pare tudo. Converse com seu esposo ou com a sua esposa. Porque o casamento é uma instituição divina. Amém. Antes de o mundo ser mundo, o Senhor já sonhava com o casamento. Então, querido, eu queria que você pensasse com carinho. Que você tem seus planos? Você tem seus projetos? Sim, amém, continue tendo. Mas pare e olhe para o seu casamento e converse. Porque em nome de Jesus, se algum valente tem levantado contra a sua vida, contra o seu casamento, que isso seja aniquilado em nome de Jesus. Amém? Então vamos começar. Hoje nós vamos falar sobre, eu coloquei a descrição aí, sobre edificação no casamento. Tá? E o texto que nós separamos aqui, dentro até do livro, ele se encontra em 1 Tessalonicenses 5,11, que diz assim: pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Meus amados, esse texto aqui, ele fala de duas coisas muito importantes, não somente na vida do cristão, da igreja, né? Porque esse texto está falando para a igreja, Paulo está falando para a igreja de Cristo, mas também para o casamento. Porque a palavra exortar e edificar, ela bem vivida e praticada no casamento, ela vai cumprir de forma muito poderosa no relacionamento do dia a dia, né? Antes da gente falar de forma prática do nosso testemunho, do que acontece dentro da palavra, do tema de hoje, edificação, a exortação, ela é a combinação de duas coisas muito legais, né? A primeira, ela fala de andar junto de. Então, a junção da palavra, a palavra exortação, ela tem dois significados. Primeiro, andar junto de. E segundo, chamado que alguém recebe. Então, quando nós estamos vivendo a exortação, ou vamos exortar alguém, é porque nós estamos, de alguma forma, andando junto. E indo na mesma direção. E indo na mesma direção. Por quê? Se eu vou andar junto, não tem como fazer isso. Isso não é andar junto. E quando ele fala de chamado, é acerca do casamento, acerca da instituição de Deus para a nossa vida. Então Deus te chamou, você está casado hoje? Deus te chamou. Deus te instituiu. Você casou, isso tem a bênção de Deus, esse teu casamento. Porém, hoje, você e seu esposo, vocês estão andando juntos ou vocês estão andando em situações ou direções contrárias? Porque se vocês hoje estão andando em direções contrárias, a exortação é a melhor solução para a vida de vocês. E o texto, em outra versão, a palavra exortação, ela tem a ver de aconselhamento. Então, no casamento, é necessário ter esse aconselhamento, tá bom? E edificar? Edificar é construir uma casa. Como a gente compra um terreno? De que forma a gente valoriza esse terreno? Construindo nele. Se você compra um terreno por um valor, quando você começa a construir ali, esse seu terreno, ele vai se tornar muito mais valioso, porque você edificou ali. E não apenas uma edificação, com fundação e tudo. Então, no casamento, nós temos o aconselhamento e também a edificação, que tem a ver com encorajamento. Você encoraja o seu esposo? Você encoraja a sua esposa? Eu queria que você parasse para pensar nisso. E a gente queria falar agora sobre a gente. O que a palavra edificação, ela tem de profundidade na nossa vida. Eu vou deixar a Cláudia falar de um testemunho nosso, na verdade dela, né, e vice-versa. E porque edificação, né, como foi dito, torna a pessoa melhor.
O sentido de você aconselhar e edificar é tornar o seu cônjuge melhor do que ele era, né? Então, quando nós casamos, né, eu vivi uma época de que eu estava muito endividada. Meus cartões estavam todos estourados, meu limite no cheque especial. E eu fui sincera com o Marcelo e falei isso para ele. E ele me exortou e ele disse, a gente não pode continuar assim, casar e permanecer endividado, permanecer dessa forma. E a exortação dele, né, o conselho que ele me deu, eu também acatei. E pedi a ele ajuda, porque eu vivia um momento assim de total descontrole financeiro, né? Eu comprava o que eu não usava, eu comprava sapato, às vezes dava sem usar, gastava dinheiro na rua, comia na rua, tudo assim. Então ele chegou e falou, Cláudia, a primeira coisa que você vai fazer, você vai ligar, isso a gente já estava casado, né? No primeiro ano de casamento. Mas antes de casar, antes de casar de fato, né, ali no papel, ela me pediu ajuda e falou dos problemas que ela já tinha financeiro. Então eu entrei no casamento sabendo. Sabendo, né? E daí ele foi e falou, você vai pegar o seu cartão de crédito e vai colocar um limite bem baixo, assim, R$300, vamos dizer. Porque a gente sempre pode precisar, mas você não vai ter esse limite enorme que você tem, porque se você tem, você vai gastar. E eu fiz... E a gente, no nosso primeiro ano de casamento, a gente só teve a nossa lua de mel, mas nós não viajamos, nós não saímos para comer fora. No máximo que a gente ia era num cinema, porque nós queríamos edificar o nosso casamento e edificar uns aos outros. Queríamos construir um casamento abençoado, porque, amados, um dos grandes problemas do casamento são as dívidas, dinheiro. Né? O casal está muito bem, mas quando começa a chegar... as contas, não ter como pagar, ou então você só trabalha para pagar a conta, mas você não consegue sair, você não viaja, você não passeia, né? Cada um dentro do seu limite orçamentário, mas de repente não dá nem para você ir no cinema uma vez no mês, não dá para você comer um cachorro quente na praça, ir na praia, né? Que para mim é uma coisa muito interessante. Praia é um lugar maravilhoso, né? Que é super democrático, você não precisa gastar, você só tem que ter o dinheiro para ir. Mas você pode levar um lanchinho, levar seu sanduíche, levar sua Coca-Cola. Mas às vezes a pessoa nem faz isso. Então nós decidimos juntos, através do conselho. E eu acho interessante que quando às vezes eu pensava em comprar, o Marcelo me exortava, Cláudia, não, nós não precisamos disso agora. Às vezes eu falava, amor, vamos viajar. Não, Cláudia, nós não vamos. Mas eu não entendia isso como algo ruim. É isso que essa live quer passar para você. Se você é um casal, vocês estão construindo alguma coisa. Sim. Então, às vezes, você quer comprar, mas o seu marido diz, não é a hora, e você fica com raiva. Não, é exortação para você construir algo melhor. E eu posso dizer para você hoje, meu querido, minha querida que nos assiste, que eu sou uma pessoa melhor. Eu compro realmente o que eu preciso. Eu compro, por exemplo, nós nos mudamos para o nosso apartamento novo aqui em Rio das Ostras. Eu tenho uma ideia de decoração, até o Marcelo fica brincando que eu estou brincando de casinha. Mas eu estou fazendo tudo do jeito que eu quero, mas sem aquela afobação que eu tinha, de me endividar ao ponto de não ter dinheiro. Então eu fui fazendo aos poucos, fui comprando o que eu queria, não comprei o que eu não queria. Então porque nós tínhamos um caminho em comum para chegar a um lugar, nós queríamos chegar juntos a um lugar, nós estamos juntos, né, num chamado de Deus. A gente quer que o nosso casamento dê certo, a gente quer que ele chegue a um lugar de estabilidade, de aprendizado, né, porque o Marcelo me ensina muito também. Isso é outra coisa. Eu sou muito melancólica, muito assim, meu temperamento é muito triste, digamos assim, né? Eu não sei quem já estudou os temperamentos. E às vezes eu tô assim, cabisbaixa, e ele chega e fala, Cláudia, por que você tá assim? E ele me bota pra cima, entendeu? Não, amor, vamos orar, para com isso, você tem que reagir. E louvado seja Deus, porque eu já estou melhor, bem melhor do que eu era. Por outro lado, ele, muito nervoso, né? Mesmo depois do que Deus já fez e já mudou na vida dele, às vezes ele tá agitado, eu falo, amor, senta aqui, fica aqui comigo. E a gente, ele se acalma, às vezes ele, eu vou fazer, e acontece, eu falo, amor, você não vai fazer. Eu exorto ele,
né? Eu exorto e ele aceita, porque ele sabe que eu o amo. E o que eu estou dizendo para ele não é para podar a masculinidade dele, ou por ser ele homem e eu mulher, eu não posso mandar nele. E nem eu me vejo subjugada quando às vezes ele fala, não, Cláudia, não é a hora. É exortando, aconselhando para que se edifique. E eu me considero hoje uma mulher muito melhor, porque eu ouvi as exortações que o Marcelo me deu e fui edificada. Hein? A Cláudia falou um ponto ali, ela não falou com essa sessão, ela construindo, ela falou uma coisa muito interessante. Como casal, aonde vocês querem chegar? É isso aí. Esse é o ponto crucial dessas lives todas e hoje também. Porque na medida que você traça uma rota, né, um norte, você vai traçar a missão, você vai ter uma missão, você vai ter as estratégias para chegar lá. E uma das coisas que mina o casamento, seja no início, seja no meio e seja próximo do fim, são as finanças. É verdade. A Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. O dinheiro não é mal, querido. Entendeu? Porque falar o dinheiro é mal. Não. O amor é ele. Então, mas se você não sabe administrá-lo, isso se torna um câncer. A gente está falando de finanças aqui porque é o nosso testemunho. E a Cláudia deu o testemunho dela. Eu também aprendi muito e aprendo com a Cláudia. Uma das coisas, das principais, é controlar o meu temperamento. Né? Eu, às vezes, realmente, eu pensava em... Eu estava com uma decisão já traçada para fazer. Tirar alguma conclusão, enfim. Ela chegava, não vai. Não é hora. Eu falei, não, eu vou e pronto, ninguém vai mudar. E com certeza, né, o Espírito Santo ele também nos toca. Eu ali parei e ouvi e acatei. Não somente isso, querido. A dedicação, a questão dela do ensino, eu aprendo com o ensino dela, na questão da igreja, na questão eclesiástica, ela me lapida muito, entendeu? Então, eu penso que essa edificação, na verdade, essa exortação, a palavra principal é caminhar aonde você quer chegar. Porque se você traçar a rota, você vai abrir mão. Você vai encorajar, não, você pode. Porque na questão, quando você casa, qual é o seu objetivo? Sim. Né? Construir uma família. Para sempre. Né? Infelizmente, na pós-modernidade, isso não é uma realidade. As pessoas já casam achando, se não der certo, a gente separa. Sim. Mas não é isso. Né? É casar para sempre. Então, quando eu caso para viver para sempre, eu já tenho uma rota. Espiritualmente falando, eu e Marcelo, quando nos casamos, nós sempre desejamos viver para o Senhor. É uma coisa comum entre nós dois. E aí, né, um outro testemunho prático da questão da edificação e do conselho, né? Quando Deus chamou ele para ser pastor. Isso há quantos anos, amor? 5 anos, né? Acho que né? Quando você foi ser... 5 anos antes, atrás, a gente ainda estava na Metodista. 5 anos atrás, E eu lembro que nesse dia ele chegou em casa chorando muito e eu não entendi muito o que tinha acontecido. E o Senhor tinha falado para ele. Ele estava estudando para concurso e o Senhor falou com ele que o chamado era esse. Então nós fomos, acompanhamos o pastor Júnior e tal. Né, alguns irmãos já conhecem, ficamos lá 1 ano e pouco, né, amor? E depois viemos aqui para Rio das Ostras. Só que Deus chamava ele para o ministério independente. E eu nunca fui metodista ortodoxa por toda a minha vida, né? Eu fui 45 anos metodista, desde que nasci até sair há 5 anos, há 6 anos atrás. Então, mas enquanto eu não me adequei ao chamado que Deus tinha para ele, nós ficamos 1 ano aqui. Nossa, muito difícil. Parecia que a gente se amava, a nossa vida sexual estava ótima, a gente estava morando num lugar maravilhoso, moramos num lugar maravilhoso, íamos à praia, passeávamos, jantávamos fora, mas tinha um vazio, porque o chamado em Deus não estava sendo realizado, porque eu estava relutante, né? E eu lembro que ele disse pra mim um dia, a gente caminhando, né, amor? Eu não vou começar nada, né? Eu falava com ela que eu não ia começar nenhum ministério aqui se ela não estivesse junto comigo. Né? E ela até, ali ela falou uma palavra pesada,
que até me entristeceu, né? Porque eu sabia qual o peso espiritual tinha sobre o ministério, que ela falou assim, ó, você, se já tem essa posição de começar, por que você não começa logo? Isso é covardia, ela falou isso pra mim, né? Ali eu entendi que ela estava na defensiva, eu não entrei a fundo e eu só orei. E graças a Deus, né? Estamos aí. E eu hoje louvo a Deus porque o Ministério Mesa, né, tem sido bênção nas nossas vidas. A gente pode ver Deus agindo, né, na simplicidade, na nossa humildade, né? Mas nós temos vidas ali que o Senhor tem restaurado, tem consolidado, tem consolado, é uma família, né? Então eu tenho pessoas ali muito carinhosas, pessoas que me amam, que cuidam de mim. Então tem sido bênção para mim. E hoje eu percebo realmente que Deus tem esse chamado pastoral na nossa vida, né? Então foi preciso exortação, foi preciso conselho, né? E edificar. Encorajar. E encorajar. Ele me encorajou porque na verdade eu me acovardava, né? Eu falava assim, mas eu não sou pastora, né? E o Marcelo falava, Cláudia, você é pastora porque você sempre cuidou de pessoas. Pastora não é teóloga, né? Pastora não é só quem fez teologia, pastora não é só quem foi, digamos assim, indicado por alguém. Não, pastor é quem cuida de vida, quem ama, quem se preocupa. Então hoje louvado seja Deus, né? A gente só pode dizer que no nosso testemunho, que foi dito, né, que edificar é tornar o outro melhor. Eu me sinto hoje uma mulher melhor. E eu também. E amados, em 2 Pedro, versículo 5, 1 Pedro 2, versículo 5 diz assim, sobre as pedras vivas, nós somos como pedras vivas. Só que antes de nós sabemos que a pedra fundamental, a pedra viva é Jesus Cristo, né? E ele é a pedra fundamental, ele é o modelo de uma construção, todas partem dele. Só que uma pedra, falando de pedra na época de Jesus, ela não era igual tijolo, uniforme, né? As pedras eram de diversos tamanhos, com protuberâncias, umas maiores que as outras. O que tinha que fazer para essa pedra se adequar? Elas teriam que ser desbastadas, teriam que ser lapidadas, teriam que deixar muitas coisas para trás para poder se encaixar Jesus. Assim é o casal. A Bíblia diz que quando a gente casa, a gente se torna um. Sim. Para eu me tornar um, eu tenho que me tornar... Não é igual em gostos, mas nós temos um fim, um propósito, como foi colocado. Nós temos um caminho a trilhar a um propósito. Então eu vou me adequar para que o meu casamento se torne uma bênção e chegue até o fim, que é até que a morte nos separe. É verdade. Então, desde o começo do seu casamento, você que tem 1 ano de casado, né? O Joel acho que está assistindo com a Kelly, tem poucos meses de casado, né? Com certeza, né? A Daniela também está assistindo, outras pessoas devem ter 10, 15, 20 anos. Você que começou, você que está no meio da trajetória, você tem um propósito fim, você trilhou uma rota, você tem um norte, ou durante o caminho, a trajetória, isso ficou de lado, como aconteceu no deserto, as pessoas saíram, mais ou menos 2 milhões de pessoas para chegar a Canaã, e ali cada um foi se perdendo por conta de coisas que aconteceram. Então eu penso que a mensagem de hoje para a nossa vida é, eu só vou conseguir edificar, e eu acho que até o Senhor direcionou também para um outro lado, né? Não outro lado, mas um lado que de repente ficou esquecido no seu casamento. Você tem uma rota a seguir? Você tem um objetivo, né? Do seu casamento? Porque se você não tiver, qualquer lugar serve. O que vier vai servir. Bom. Ou o que vier de oferendas, e aí eu vou falar do inimigo mesmo, para te iludir ou te seduzir, você vai cair, como aconteceu no deserto. Sim. Tá entendendo, amados? Então, hoje, você precisa refazer, se você saiu da rota, a sua rota. E você que começou hoje e ainda não fez isso, faça. Não, eu quero que o meu casamento seja o mais abençoado de todos. Então, você senta com a sua esposa, com o seu esposo e converse. O que está em mim que você não gosta? Fala para ela, esteja atenta ou atento. Amém? E assim, muitas pessoas, né, vão dizer, casamento é chato, casamento já era, como a gente tem frisado aqui várias vezes, né?
Casamento é muito bom, amados. É muito bom chegar em casa, encontrar o seu marido, ter carinho, sentar num sofá junto, orar junto, e ler a Bíblia, conversar, traçar planos para o Senhor, né? Ser criticada. Você sabia que às vezes o Marcelo fala: Cláudia, você errou, você não devia ter agido assim. Sim. Quando eu prego, ele fala: amor, acho que você foi muito E ao contrário também, redundante. Redundante. E ao contrário também. E às vezes quando ele fala de um jeito, eu falo: amor, você não devia falar assim. E a gente vai crescendo, né? Vai se tornando uma pessoa melhor. Em nome de e Jesus. O outro ponto, amor? Não, esse é o ponto. Hoje nós falamos sobre essa questão. Se você está fora daquilo que você determinou no início do seu casamento, de seu casamento feliz, está passando por alguma situação, exorte, aconselhe. Mas, amados, vou falar de novo. Não tem como dois chegarem no lugar, primeiro que não deveriam ser dois, se ambos querem ir para caminhos diferentes, certo? Então, em nome de Jesus, que você pare tudo, porque se você tem planos para o futuro, não vai servir de nada, porque vocês estão mal aqui hoje, sabe? Então pare tudo e exorte, aconselhe, ouça a crítica do seu esposo e a crítica da sua esposa. Seja ensinável. Ensinável, eu tinha pensado nisso. A verdade é que nós, né, casamos e nós sempre estamos certos. Eu sei que cada um tem um temperamento, né? Depois um dia a gente pode até fazer uma live sobre temperamentos. Pode fazer. E é complicado, porque tem uns que não aceitam críticas, tem um que só ele tá certo, tem outro que não fala o que sente, que não expõe os seus pensamentos, o outro não tem como adivinhar, né? Tem um que fala demais e irrita, tem um que cobra demais, tem um que... Então, somos pessoas diferentes, somos indivíduos, né? E essa é a graça do casamento. Exatamente. Então, mas nós precisamos estar com a nossa mente no seguinte: eu me casei. E casamento é para a vida toda. E casamento tem que ter objetivo, como nós estamos sendo repetitivo. Então, se você tem um objetivo de querer viver feliz, porque eu penso que viver junto com um homem mal, infeliz, deve ser uma das piores coisas possíveis. Você não deve querer chegar em casa, você não deve querer estar junto. Mas por que está chegando nessa situação? Porque não dá mais. Não dá mais por quê? Né? Amor, mas a gente não se entende. Tem que se entender, tem que ceder. Tem que um abrir mão do outro, das coisas. Isso. Sabe? É um abrindo mão. Porque se você ama e tem um objetivo comum, você tem que ceder sim. Entendeu, amados? Tem que pedir perdão. Sim. Quantas vezes, né, amor? Eu falo, amor, me perdoa. Aí, às vezes, ele até fala: por quê? Eu falei: porque eu falei assim com você. Eu percebo que eu não devia ter falado de uma maneira mais ríspida ou mais grossa com ele. Então é isso, amados. E, queridos, tem pessoas aí na live que nos conhecem pessoalmente. E, como a gente sempre falou, nós somos humanos. Nós somos seres humanos, nós não somos extraterrestres. Nós temos muitos problemas. Às vezes, pessoas que... Não tem muitos problemas, não. Não, eu falo problemas de discordar em alguns momentos. Sim. Né? Muitos não, discordamos. O que eu tô querendo dizer? Às vezes... não é vezes... hipocrisia não, tá, irmãos? Porque com 1 ano de casado, né, amor? Sim. A gente falava assim: gente, todo mundo diz que o primeiro ano de casado é o pior. Sim. E a gente não teve isso. Mas por que eu tô querendo dizer? Porque pessoas já viram eu falando de forma mais rígida com a Cláudia. Porque da forma que eu sou com a Cláudia no meu individual, eu sou na frente de pessoas. Pessoas da igreja às vezes devem achar: nossa, o Marcelo foi firme com a Cláudia. Eu não falo com palavras ruins para ela, mas eu sou firme. Eu falo, às vezes, com um ímpeto. E, às vezes, a pessoa pode achar: poxa, tá falando isso. O que eu sou com ela aqui, eu sou com ela na igreja. Eu sou com ela na minha família. Mas ela já me conhece. Eu não falo isso para denegri-la ou para oprimi-la. É porque eu a amo. E eu sei como tratá-la e ela sabe que não é para agredi-la. Então, a gente sempre na igreja, as pessoas nos conhecem, a gente conta as nossas derrotas, entre aspas, né? Que é aquilo que a gente sabe que a gente precisa vencer. Em nome de Jesus. Amém, querido? E temos que mudar, gente. Sim. Né? É muito chato a pessoa dizer: eu sou assim, vou morrer assim. Você não é assim, vai morrer assim. Se o que você tem é ruim, tem que mudar. Tem que mudar.
Se você não consegue mudar sozinho, ore ao Senhor, clame ao Senhor, busque ao Senhor. Ah, Cláudia, mas está difícil, vai fazer terapia. Sim. Mas você não vai morrer assim, desse jeito. E outra coisa, vou falar de novo. A repetição, ela gera massificação, entendeu, querido? E isso vem aprendizado. Você também é culpado. Sim. Ou culpada se o seu casamento não está bom. Não fique achando que o que você tem como senso comum ou como justiça própria é o que é certo. Não é. Lembra? Estão traçando uma rota, uma meta, tem um norte. Você precisa ceder. Sim. Eu preciso ceder, ou o seu esposo precisa ceder. E vocês vão se lapidando, pedras vivas. Vocês só vão se tornar pedras vivas quando vocês deixarem, nós deixando também, aquilo que atrapalha. Aparar as arestas para se encaixar no modelo que é quem? Jesus. Isso aí. Quando nós nos encaixamos no modelo que é Jesus, o nosso casamento será bênção. Fruto, né, amor? Só que não basta isso. Só que não basta só o Marcelo se encaixar ou somente a Cláudia se encaixar na pedra. Ambos têm que se encaixar na pedra, em nome de Jesus. E assim, só para terminar, né, nossa live, eu fico feliz porque minha irmã, quando o Marcelo fez aniversário, ela falou para ele: eu sou muito grata a você por ver que você faz minha irmã feliz, porque ela sabe que ele cuida de mim. E eu recebi essa semana a mensagem da irmã dele, a Ivanete, dizendo: obrigada, cunhada, por fazer o meu irmão tão feliz. Uma prima dele também falou assim: Cláudia, eu fico muito feliz de ver como meu primo cresceu estando com você. Então isso é fato de que eu edifiquei ele. Sim. E as pessoas também que me conhecem sabem que ele me edificou. Que hoje eu sou mais forte, eu sou mais decidida nas coisas que eu tenho que fazer, sou mais firme. E eu sou mais calmo. Mais ponderável. Então, nesses 9 anos de casamento, nós vamos fazer 10, dia 15 de janeiro, nós crescemos. Sim. Nós edificamos o nosso casamento e nos edificamos. Hoje eu sou uma pessoa melhor e ele é uma pessoa melhor. Mas eu cedi e ele cedeu. Eu escutei e ele escutou. Sim. Tá certo, querido? Nós vamos orar aqui. Eu vi aí algumas pessoas colocando, a Cláudia falou, né, sobre os próximos assuntos de live, seus temperamentos. A gente vai ver aqui se a gente faz. É um assunto extraordinário, né? Mas eu vou deixar vocês com a pulga aí, a esperança. Para fechar, amanhã é o último dia dessa live. E o que a gente vai falar amanhã, querido? Sobre sexo. Ih, vai esquentar. Sexo no casamento, tá? Como está a sua vida sexual, casado? Se você é namorado, não tem que transar não, tá? Só depois do casamento, por favor. Mas você que é casado, como está... É pecado também não transar. Se é pecado transar antes de casar, depois de casar não transar é pecado também. Então, pelo amor de Deus. Tem um livro lindo, extremamente sensual e erótico na Bíblia. Tem Cantares de Salomão, querido. Leia e se excitem. Isso não é blasfêmia, não, tá? Muitas pessoas pegam o livro de Cantares para fazer analogia de Cristo à igreja. Até pode. Mas Salomão estava falando para sua esposa ali, tá? Claro que ali tem todo um enredo a ser construído, muitas coisas, mas ali está falando da vida sexual do casamento, do casal, sim. Amém? Alguém botou um negócio aqui, deixa eu ler rapidinho. Júlio César. 7 de abril. 7 de abril, está fazendo 14 anos de casado. Parabéns. Obrigado, meu Deus, cada dia um desafio, cada dia uma história. Vejo que aprendo com os meus erros e não errar mais. Isso. E procurando a cada dia ser melhor. Exatamente, jeito. Júlio César. Parabéns, né? 14 anos é uma grande data, uma grande vitória, né? A Raquel vai fazer 10 anos de casado também. Parabéns, querida. Bênção demais. E mais uma vez ali a Kelly falando sobre apoiar a live de temperamentos. A Daniela também falou. A Daniela, se eu não me engano, a Camila também. Então a gente vai ver e vai orar, tá bom, querido? Mas a live tem que ser uma coisa bem prática. Então o estudo do temperamento é bem longo. A gente vai ter que fazer pequenos pontos e vocês ficarem curiosos para os outros. Então amanhã compartilhem. Nós vamos falar, claro, tudo dentro da Bíblia sobre a última live que é sobre sexo. Tá bom, queridos? Vamos orar e agradecer a Deus em nome de Jesus. Senhor, te agradecemos, Pai. Jesus.
Te agradecemos Oh, porque Deus. nada disso teria acontecido nas nossas vidas, no nosso É casamento, se verdade, o Senhor não tivesse estivesse feito. conosco, Pai. Mas, Pai, sabemos que grandes são os desafios, Deus. grandes são as lutas, modo de pensar diferente às vezes, mas se a gente tem um norte, se a gente tem uma rota a seguir para chegar nesse norte, Pai. Ó Deus, nós já começamos bem. É verdade. Mas que todos os balizadores ou inimigos que tentam ao longo da trajetória, ó Deus, nos desviar desse norte, Pai. Ó Deus, que seja repreendido em nome de Jesus, Pai. Ó Deus, toma meus irmãos que estão nos assistindo, Toma, sim, que o Jesus. Senhor dê direção, Tá, Senhor. ó Deus, dê sabedoria, quebrante corações. Se tem alguém, Jesus. algum homem ou mulher com coração de pedra, Jesus. ó Deus, que fala Seja que eu que quebrada sou agora, certo, é assim em que eu nome penso, de Senhor, que isso Jesus. seja quebrado. Porque maior é o Senhor. Nós não somos guiados mais pelas nossas vontades, mas somos guiados pelas tuas vontades através da palavra, Deus. Por isso, abençoa. Ó Deus, e fica conosco neste dia, Senhor, nesta noite e amanhã. Ó Deus, e mais uma vez nós oramos contra toda essa pandemia. Ó Deus, todo esse medo que já não sabemos se realmente é algo, ó Deus, de muita preocupação, embora nós estejamos. Ó Deus, nós não sabemos o que está acontecendo. Mas uma coisa nós temos que ter a convicção, Senhor. Ó Deus, nada foge ao teu controle. Ó Deus, provê nas pessoas que estão passando necessidade. Nos ajuda a prover. Ó Deus, e que aquilo que nós já temos, nós venhamos a compartilhar, meu Pai. Ó Deus, é o que nós choramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Jesus. Querido, a Camila também está falando que vai fazer 3 anos de casado. Parabéns, Camila. Vamos orar agradecendo, né? Vamos orar, então? Pai, nós queremos te agradecer por esses casais que vão fazer 14, 10, 7, 3 anos, ó Deus. Amém, e nós também, Senhor, que daqui a alguns meses faremos 10 anos de casado. Nós queremos te agradecer por esse tempo, Senhor, precioso que o Senhor nos deu. Queremos agradecer pelas nossas vidas, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Verdade, e que o Senhor possa nos conceder muitos anos juntos na tua presença. Jesus, e que cada casal, Senhor, possa chegar diante de Ti. Por um lado, Senhor, com as mãos vazias, porque fizemos tudo que o Senhor nos entregou para fazer. E por outro, Senhor, com as mãos repletas de boas obras realizadas. Eu entrego isso tudo em Tuas mãos, agradecida, em nome de Jesus. Queridos, alguém tem alguma pergunta a fazer sobre ou um testemunho a dar, ou uma indagação, ou um pedido de conselho, de aconselhamento, na verdade? Alguém tem alguma pergunta a fazer dentro desse tema de hoje sobre o casamento? Não esqueça, amanhã nós falaremos sobre sexo. Sexo. Eu vou até pegar alguns textos lá de Salomão, sim, né, lá em Cantares. Faça uma pergunta, tire suas dúvidas. Né, aqui meu Deus, a Ronise falou esse casal é maravilhoso. A Graciana é minha amiga. Graciana. É, a Graciana. Linda essa beijo. Minha amiga, Deus abençoe. Saudade. Boa, querida. Equilíbrio, a Ronise de Paula, né? Falou equilíbrio, respeito e amor. Sim, fundamentos, né, do casamento. A Gabriela falou bom te ver. Évora, Alda Rucina, feliz em ter seguido o ID de Jesus. O Renato Oliveira, boa noite, Renato. Amigo também do a Alda Porcina, 28 anos de casado. 28 anos, Alda. Deus abençoe, Parabéns. Alda. Parabéns, viu? Acompanhei esse namoro, né? Filipão, tô te vendo aí, querido. Saudade de você, viu? Te amamos, querido. Te amamos, você é um garoto de ouro. É verdade. Né? A gente perdeu aí o contato físico, mas você está em nossos corações, tá bom? Sim, Raquel, é por isso que nós começamos essa live, né? Porque nós íamos fazer um encontro de casais na igreja um dia. E depois a ideia era fazer um fim de semana, né? Programado por causa que nós somos poucos ainda. Mas por isso que a gente não deixou que essa pandemia evitasse o projeto de Deus que já tinha dado aos nossos corações. A Bárbara também falava muito, a Aline sempre pedindo para que a gente tivesse encontros de casais, palestras. Então nós não deixamos, né, passar em branco, pelo menos essa live. Mas, querido, entenda uma coisa. Existem pessoas que vivem de encontro de casais, retiro de casais e sempre está passando por problemas. O retiro, o encontro, o seminário, o curso é excelente. Sim. Mas, como sempre, não vai depender do curso. O curso é algo pontual, mas em tudo que é falado, vocês praticarem. Falamos de edificação. Lembrei de um testemunho rapidinho. Pode? Pode. A gente foi no encontro de casais.
E a gente foi porque uma amiga nossa convidou, a Sheila, né, uma amigona nossa. E uma das coisas, né, porque a gente não tinha muito dos problemas que lá foram tratados, mas uma coisa que eles fizeram foi a gente ir para um lugar, sentar e se beijar. Lembra disso, amor? Então a gente chegou à conclusão, a gente falou, amor, a gente não se beija. Beijar, assim, beijar igual namorado, né? Porque quando a gente é namorada, a gente beija, porque não pode fazer outra coisa, fica se beijando. E depois que casa, a gente só beija na hora do sexo, ou então dá aquele beijinho assim, ou quando tá no sofá, dá aquele beijinho assim, mordidinho nos lábios. Exatamente. E a gente percebeu que a gente não se beijava, tá? Aí no início a gente se beijava, né, amor? Aí chegou um dia, eu falei pra ele assim, amor, a gente não tá se beijando de novo. E toda hora a gente tá se policiando, porque a gente aprende, mas o tempo vai desgastando ou vai trazendo esquecimento. Amém, queridos? Vamos terminar para não ficar longo, então que Deus te abençoe. Vai ser assim fim de semana. Provavelmente o encontro de casais vai ser no final de semana, tá? Mas a ideia é a gente dar um curso de casais, né? Não é como o Casados para Sempre, mas é no mesmo molde, um curso. Então, assim, se preparem, porque eu tenho certeza que vai ser bênção. Porque esse livro aqui, querido, foi bênção na minha vida. Muita coisa mesmo. Então, nós vamos dar em cima desse livro aqui, os 10 mandamentos de casal, e você vai ser muito confrontado. Amém? Eu sei que é repetitivo, mas amanhã nós falaremos sobre sexo no casamento. Tá bom? Que Deus te abençoe. Fique na paz. Beijo no coração. Beijo no coração.